CDs e vinis, hoje com quem? Nada mais, nada menos que Ney Matogrosso. Vamos falar de Ney Matogrosso. Eu estava comentando aqui no começo da live, a gente abriu a live com Bandido. Gosto muito dessa música, Bandido, interpretado aqui pelo Ney Matogrosso. Essa música é composição da Rita Lee. Então, como a gente estava discutindo Rita Lee a semana passada, e até falamos, né, como é mesmo lá, o marido lá da Rita Lee, qual é mesmo o nome dele? Cara, me esqueci, o marido lá da Rita Lee, o Roberto de Carvalho, né, o Roberto de Carvalho, ele fazia parte da banda que acompanhava o Ney Matogrosso. Aliás, vocês devem ter visto aí no show Bandido, o Roberto de Carvalho lá no fundo, lá na guitarra. Lá no fundo, esse aí, é de 1976, essa turnê Bandido. Tá? Tava lá o Roberto de Carvalho lá no fundo. Não sei se vocês repararam, muito diferente, claro. O menino Ney, aqui fala o Danilo. Então, já que o Neymar foi expulso também, vamos falar do Ney Matogrosso, as aventuras da metonímia, tá? Ney Matogrosso, para mim, é daqueles... Eu considero ele do grupo dos OVNIs da MPB, porque ele é inclassificável, assim como foi Belchior, assim, na minha opinião, também Rita Lee, tá? Porque ela continuou o legado da Tropicália, embora quisessem classificá-la ou enquadrá-la como a maluca beleza, a ex-riponga e assim por diante, a coisa era muito mais séria. Tá? E com Ney Matogrosso, um artista polivalente, além de cantor, intérprete, dançarino, ator, diretor de peças de teatros, iluminador, cenógrafo. A gente vai ver que ele já fez iluminações de grandes shows, como o do Cazuza, por exemplo. Tá? Então, é um ator assim, multimídia, multifacetado, tá? E principalmente a maneira como ele trouxe ambiguidade para a MPB. Pela versatilidade do seu repertório, tá? Vai de rumba, mambo, para rock, para Mutantes, e assim por diante, né? Para Chico Buarque. Por essa variedade do repertório do Ney Matogrosso, essa ambiguidade que ele trouxe, tá? Ambiguidade, porque a gente sabe que a música MPB é muito passional. É muito passional. É questão do amor, a dor, a distância, a separação, a questão do enamoramento, a questão da paixão. É muito passional. O cancioneiro brasileiro é muito passional. Tá? E é sempre passional pelo ponto de vista hétero. Tá? Ney Matogrosso, ao interpretar essas músicas desse seu jeito, lânguido, ambíguo, tá? Já vamos definir esse conceito de ambiguidade, ele traz assim uma reinterpretação inédita do cancioneiro nacional. Sim, é passional, sim, é emotivo, sim, envolve a questão do amor, mas não apenas hétero, não apenas cis, uma linguagem mais contemporânea. Mas já vamos falar aqui, tocar nesses assuntos. Ele é considerado, para a revista Rolling Stones, a terceira maior voz brasileira. Tá? E pela mesma revista, pelo ranking da Rolling Stones, o 31º maior artista brasileiro de todos os tempos. 31º. Tá? É claro que temos que falar dele dos Secos e Molhados, né? O seu início no grupo Secos e Molhados, e depois a sua carreira solo, que se iniciou com outro OVNI na música brasileira, o disco Água do Céu Pássaro, que foi uma coisa que ninguém entendeu nada, um fracasso de venda, a abertura dele, um desbunde total, né? Uma coisa totalmente conceitual e totalmente fora do esquadro aqui da MPB. A gente vai falar sobre isso.
Ele, como iluminador, isso que é interessante, ele fez a iluminação do show Ideologia, do Cazuza, sabe que o Cazuza foi um namoro, foi um caso do Ney Matogrosso por alguns meses, e também do show Para Todos, do Chico Buarque. Tá? Ele foi o iluminador, isso foi do Cazuza, e show Ideologia, se não me engano, foi em 1988. Do Chico Buarque, o show Para Todos, foi em 1993. Tá? O repertório, claro, o repertório era totalmente assim, variado, né? Envolvia Chico Buarque, Cartola, Rita Lee, Tom Jobim, um repertório de qualidade e, ao mesmo tempo, versátil. Tá? E nesse cenário artístico que ele se movimentou, já em 1981, ele já possuía 2 discos de platina e 2 discos de ouro. Tá? Inclusive, o disco de ouro pelo enorme sucesso da canção Homem com H, tá? De 1981. Tá? Homem com H, aí está aqui o filme que está em cartaz, Homem com H, aí é que vai começar a nossa discussão. Homem com H, dirigido pelo Esmir Filho, Jesuíta Barbosa, que faz o personagem Ney Matogrosso, é uma interpretação magistral que o Jesuíta Barbosa faz, do Ney Matogrosso. Seus trejeitos, sua personalidade, sua postura, atitude no palco. É fantástica a performance do Jesuíta Barbosa. O que eu questiono aqui é essa coisa, essa visão desse filme, um olhar feito para o passado, que, na minha opinião, se enquadra naquilo que alguns filósofos, eu vou sacar aqui, um historiador da arte e um filósofo, chama de presente extenso, que a gente já discutiu em algumas lives. Tá? Por que isso? De onde você está tirando isso? Logo no início do filme, tem uma cena, não sei quantos de vocês já chegaram a ver o filme, tá? Logo no início tem uma cena em que o pequeno Ney Matogrosso está lá na mata, na sua infância, como se ele fizesse parte dela, um pequeno Ney, né? Vou falar assim, como se fizesse parte dela. E as cenas, elas são entrecortadas, né, pelo cantor já adulto, em um palco, à vontade naquele local ali no palco. Assim como o pequeno Ney estava à vontade lá na mata, como se fizesse parte dela, nesse movimento, vamos dizer assim, nesse corte metonímico, tá? É a mesma coisa como se ele estivesse no palco. Tá? Esse é vamos dizer, o ponto do filme. O Ney Matogrosso com uma enorme afinidade com o mundo natural, onde os animais conseguem viver com liberdade. Tá? Então, essa ideia da liberdade, então a questão da ditadura militar, em plena época carrancuda, moralmente conservadora, repressiva da ditadura militar, viceja a figura do Ney Matogrosso. Tá? Livre, tá? Livre como um animal na mata, na natureza. Tá? Esse olhar que eu questiono, que é um olhar do presente, que a gente está nesse lance da questão ambiental, questão das mudanças as mudanças ambientais, as mudanças planetárias, tal. E essa coisa, a pauta da questão do meio ambiente, ecológica, está muito presente. Então, a tendência a querer ver aqui o Ney Matogrosso, justamente por esse tipo de indumentária que ele carregava, como um cara muito ligado à natureza. E daí arrancar disso a ideia de liberdade. Tá? Agora, vem cá. Eu sei que eu estou perdendo a paciência, eu estou ficando de saco cheio desses clichês. O animal livre na natureza. O animal não é livre na natureza. Eu acho essa visão romantizada que a gente tem, ecológica do meio ambiente, o animal, ou ele está fugindo do seu predador, ou ele quer comer alguém, ele não é livre. Ele está dentro de um ecossistema, dentro de uma cadeia alimentar. Ele está regido, dominado, atento
porque ele está dentro de uma cadeia alimentar. Eu não sei de onde tirou essa ideia, que o animal é livre na natureza. É retórica, é força de expressão, mas é em cima disso que constrói esse significado. Então, numa época que era de repressão da ditadura militar, tal, então ele está lá livre como um animal na natureza, no seu palco, no seu meio ambiente. Tá? Em segundo lugar, a ditadura militar nem importunou o Ney Matogrosso. Tá? Alguém observou aqui no chat, quando estava passando o vídeo do Bandido, que o Didi, o Renato Aragão, fazia uma paródia do Ney Matogrosso justamente com essa performance Bandido, e eu me lembro bem nos Trapalhões. Ele fazia. Tá? Então, muitos assim, uma figura assim transgressiva, tá? Tão assim desafiadora como o do Ney Matogrosso, simplesmente não foi a ditadura militar. Deixa, são artistas. Então, o pessoal como o Renato Aragão, os Trapalhões lá na Globo, ajudaram a estereotipar, pelo menos criar um tipo de embalagem, de rótulo nesse cara inclassificável, que era o Ney Matogrosso, como a bicha louca. Tá? Mas esse conceito de presente extenso, essa tendência de você olhar o passado pelos olhos do presente, esse historiador da arte, o Ernest Gombrich, e esse filósofo e professor de comunicação, de literatura comparada lá na Universidade de Stanford, esse alemão, o Gombrich, tá? Eles usam esse conceito de presente extenso, tá? Que o presente extenso, ele se opõe ao tempo histórico. Tá? O que era o tempo histórico? É um dos sintomas atuais, porque no tempo histórico há digamos assim, uma assimetria entre passado, presente e futuro. Assimetria. Tá? Porque queremos superar o passado para chegarmos a um dos cenários futuros, a nossa escolha. Tá? Enquanto no chamado presente extenso, isso em virtude de uma série de mudanças tecnológicas que estão ocorrendo, e essas tecnologias nos permitem interpretar o passado pelos olhos do presente, ou até querer alterar o passado, melhorar o passado, ou como polícia moral, ou como querendo, por exemplo, colorizar filmes preto e branco, ou então retirar partes de filme ou de... Até o Black Mirror teve um episódio que fez uma paródia disso nessa temporada, né? Sobre essa questão das novas tecnologias e a maneira como você pode reciclar os filmes antigos e fazê-los se acomodarem, se adaptarem ao tempo presente. É o presente extenso. Então, isso significa que se tornou, digamos assim, simétrico. De assimétrico se tornou simétrico. Não há mais um fluxo passado, presente e futuro, mas parece que um presente extenso, em que olhamos para o passado com os olhos a partir do presente. Então, isso resulta no quê? No Ney Matogrosso, nessa interpretação, acho que esse filme documentário, não é documentário, né? Essa ficção baseada em fatos reais, a biografia do Ney Matogrosso, parte essa coisa de vê-lo, primeiro, esse olhar ecológico, ambientalista. Tá? Ney Matogrosso é um produto urbano, por excelência. Quer dizer, o seu cosmopolitismo, o seu hibridismo, vem de um movimento urbano. Não tem nada a ver com o rural, com a natureza brasileira e etc. Ele descende diretamente da Tropicália. Por isso que eu escolhi essa música Bandido, e muitas músicas da Rita Lee ele interpretou dessa conexão, tá? Com a Tropicália. Se não houvesse Tropicália, não haveria Secos e Molhados, não haveria nem Mato Grosso. Pelo menos não essa identidade. Esse OVNI que foi Ney Mato Grosso. Talvez Ney Mato Grosso seria uma outra coisa
um outro tipo de artista mais classificável, mais rotulável, não no que ele se tornou. Tá? Então, em primeiro lugar, não tem nada a ver com natureza. Em segundo lugar, a sua postura, a sua atitude transgressiva, transgressora, andrógina, tá? Que é uma outra coisa, um conceito completamente diferente. Já vamos falar sobre isso. Ele trazia androginia para o palco, tá? Então, veio essa coisa numa época da ditadura militar, da repressão. Então, ele não, que eu saiba, pelo menos que eu saiba, pelo menos que eu já vi, pelo menos que eu vi na época, ele não sentiu nenhum impacto da ditadura militar. Tá? Justamente porque ele não estava nos festivais, ele tinha uma visão que os festivais, Águas Claras, tal, que ali sim teve repressão do aparato policial da ditadura militar, preocupado com aquele ajuntamento de jovens num local ao ar livre. Quando isso ocorria, o aparato policial militar da ditadura ficava em pânico, achava que era algum tipo de subversão. Ali era tudo em teatro, né? E como surgiu também os Secos e Molhados no underground de São Paulo, no Bexiga. Ali surgiram os Secos e Molhados. Tá? Então, vem mais de uma visão assim teatral que ele tinha em relação da música. Então, ele ficou à parte de todo esse movimento de festivais, de rock e tal, pelo seu hibridismo e pela sua natureza de OVNI assim, inclassificável. Tá? Então, isso que eu achei no Homem com H do Esmir Filho, né, na minha opinião. Eu achei um exemplo do presente extenso. Tá? De olhar o passado e querer interpretar o passado com os olhos do presente. Tá? E sem falar a atitude, né, como tenta, né, a sua posição ser muito LGBTQI+. É o que esse filme tenta. O próprio Ney Matogrosso já falou que é extremamente equidistante. Aliás, o movimento LGBTQI+, cobra maior atitude do Ney Matogrosso de levantar a bandeira identitária de gênero, e ele fala, não, porque eu sou a bandeira. É a resposta que o Ney Matogrosso já deu em entrevistas. Não tem que levantar bandeira nenhuma, eu sou a bandeira. Tá? Justamente porque ali nos anos 70 o que estava em questão era a androginia. Não a questão identitária ou discussões de gênero, era uma outra coisa. Tá? Era uma coisa que envolvia o devir sexual. Tá? A androginia. E não devir preso em identidades. Tá? Mas vamos lá. Secos e Molhados, né? Esse grupo ele foi formado, a gente sabe, por um jovem português erradicado no Brasil, o João Ricardo. Vocês conhecem, devem conhecer a história. Vamos até colocar aqui o João Ricardo, que vocês estão vendo ali à esquerda, tá? Ele era jornalista, tinha uma formação jornalística, mas a música foi a primeira paixão dele, tá? Então, ele teve a oportunidade de tocar aqui no Brasil, ele era um português radicado no Brasil, tocar com diversos colegas e diversas experiências musicais. Até que veio essa coisa do nome Secos e Molhados, da onde que ele tirou isso? Secos e Molhados. Ele estava em Ubatuba, para variar, num dia de chuva, então ele passou em frente a um armazém e viu a placa Armazém de Secos e Molhados. Ele achou muito irônico, eu diria sincromístico, né? No meio daquela chuvarada em Ubatuba, aquela placa lhe chamar a atenção. Então ele colocou Secos e Molhados, vai ser o nome da próxima banda que eu vou formar, e ele formou com João no violão de 12 cordas, Fred no bongô, Antônio Carlos Pitoco, e eles começaram com esse nome Secos e Molhados se apresentar aqui tem a imagem, né, num barzinho chamado Curtiço Grosso, Curtiço com K, Curtiço Grosso não, Curtiço Negro, desculpa.
que era situado lá no bairro do Bexiga, aqui em São Paulo. Eles tocavam constantemente nesse bar. Tá? Dentre as várias pessoas que frequentavam, isso é o típico underground musical de São Paulo naquele momento. Era essa cantora e compositora que vocês estão vendo, Heloísa Borges Fonseca, a Lully, tá? Que mais tarde ela comporia grandes sucessos dos Secos e Molhados, como, por exemplo, Vira, a música Vira, né? E Fala. Tá? Apesar do sucesso, tá? Fred Pitoco abandona o barco, isso em julho de 1971, para seguir em carreira solo. Tá? Então, depois de alguns meses, ele recruta o que vai ser o companheiro dele nos Secos e Molhados, a formação clássica, o Gerson Conrad. Tá? O João Ricardo convida, né, o Gerson Conrad para formar o grupo. Só faltava um vocalista. A Lully parecia o nome mais sensato, já que ela era compositora, estava acompanhando, tinha experiência musical, tinha também o seu grupinho. Era o tipo de convite mais sensato, ela ser a vocalista dos Secos e Molhados. Qual não foi a surpresa que ela recusou, mas ela indicou o nome de um cara que tinha chegado em São Paulo e que ela gostava muito, um tal de Ney Matogrosso. Aí começou a história que todo mundo sabe. A Lully indica Ney Matogrosso, que tinha recém-chegado em São Paulo, para ser o vocalista dos Secos e Molhados. Tá? Então aqui, uma foto rara, Ney Matogrosso de bigodão, quando chega nos Secos e Molhados, o Gerson, João Ricardo e Ney Matogrosso. Tá? Ney Matogrosso, a gente sabe o histórico dele, né? Ele vem de família militar, ele serviu a Marinha por um tempo, tá? Tem até uma cena, né? Tem até uma cena lá no filme Homem com H, claro, aquela visão, né? Ele no exército, os corpos masculinos, essa questão da homossexualidade, que eu acho que é latente isso no serviço militar, viu? É latente, um lugar com muitos homens concentrados, né? Juntos ali, e vão até os vestiários, né? Trocam de roupa, um olhando o corpo do outro. É claro, né? Claro que tem esse componente homossexual, homoafetivo latente, né? Que eu acho que é bem interessante essa passagem aqui do filme do Esmir Filho, né? Então, é claro que ele fugiu de casa longe da repressão do pai, que condenava e repudiava a escolha do filho para seguir caminho artístico. Ele queria, porque queria seguir o caminho artístico. O pai queria que ele seguisse a carreira militar. Tá? Foi nesse momento, segundo fala Ney Matogrosso em entrevista, que ele se sentiu absolutamente livre. Com pouco dinheiro, ele levava a vida como? Vendendo artesanato e fazendo bicos em peças teatrais amadoras, isso no Rio de Janeiro. A vida hippie clássica aqui nos anos 70. Tá? Não vendo perspectivas lá no Rio de Janeiro, ele vem para São Paulo. Tá? E é indicado pela Lully, que já conhecia ele lá desde o Rio de Janeiro, para ser vocalista lá do Secos e Molhados. Eles começam a ensaiar e se apresentar numa outra casa, uma casa noturna chamada Casa de Badalação e Tédio. Casa de Badalação e Tédio. Os nomes eram ótimos, as casas noturnas. No underground, ou no Udgrude, como se fala paulistano, né? A Casa de Badalação e Tédio. Era uma espécie de uma casa noturna que era anexa no Teatro Ruth Escobar, lá no Bexiga. Tá? E começou a causar repercussão. As performances ao vivo, principalmente do Ney Matogrosso, aqui com os Secos e Molhados. Tá? Começou a chamar a atenção, e aí chama a atenção do Moraci Duval. Era um empresário, né, do meio musical, que mais tarde se tornaria empresário dos Secos e Molhados. Tá?
E eles começam a vir com essa coisa da maquiagem, tá? Era um misto de teatro kabuki e glam rock. Teatro kabuki e glam rock, tá? A coisa da maquiagem que eles começam a adotar, tá? Começam a adotar nos shows ao vivo, lá na Casa de Badalação e Tédio. Esse nome é ótimo, né? Casa de Badalação e Tédio, que era anexo ao Teatro Ruth Escobar. Então, terminava a peça, você ia direto lá assistir Secos e Molhados, com o Ney Matogrosso. Era uma coisa totalmente inusitada, tá? Primeiro pelo repertório, que misturava música folk, folclore português, rock, MPB e glam rock. Essas máscaras, essas maquiagens diretamente vindas do glam rock, que estava em ascensão ali naquele momento. A gente já viu isso aqui, tanto David Bowie com os Spiders from Mars, né, como, por exemplo, T-Rex, Mark Bolan, por exemplo, estavam em ascensão. Tá? É a questão da androginia. Androginia é uma categoria totalmente diferente. Tá? Não é mais uma questão identitária. A androginia tem a ver com um fluxo erótico, em que o próprio corpo inteiro é uma fonte de prazer, independente do tipo de identidade. Pode ser com homem, com mulher, e daí essa ambiguidade da persona masculina que eles começam a incorporar. Para o Ney Matogrosso isso é muito natural. Para o Gerson, para os companheiros dele do Secos e Molhados, não foi tão natural assim, né? Me lembra como o David Bowie teve que convencer o pessoal dos Spiders from Mars a usar aqueles adereços e aquelas maquiagens. Não foi fácil, tá? Isso foi inusitado. Isso causou muita repercussão, tá? E o Moraci Duval acabou se tornando empresário e os apresentou aos executivos da gravadora Continental, que na época era uma das principais gravadoras, principais companhias fonográficas, se não a maior companhia fonográfica nacional, a Continental. Estamos aí em 73. O disco, claro que eles foram contratados para gravar o primeiro disco, isso em 1973, e aí vem o grande Secos e Molhados, essa capa icônica, tá? E aí teve uma treta aí com o Kiss, quem copiou de quem primeiro. Tá? Na minha opinião, levantaram uma falsa polêmica, né? Entre Kiss e Secos e Molhados. Na verdade, era, vamos dizer assim, o zeitgeist, o espírito do tempo, naquele momento, essa da coisa das máscaras, as maquiagens, essa coisa de teatro kabuki com uma coisa glamurosa, tá? Que era uma coisa teatral, né? A maquiagem aí representava levar a MPB, levar a música a um outro nível, a um nível teatral, ao nível de uma experimentação de palco numa conotação teatral. Tá? Daí o cuidado que começa a ter o Ney Matogrosso com a iluminação, cenografia, a roteirização, a questão de pensar o timing do show, da apresentação, começo, meio e fim, como se fosse uma narrativa, como se fosse uma peça de teatro. Tá? E aí tem a questão, né, por ter essa coisa muito teatral, aqui o Ney Matogrosso começa com Secos e Molhados, ele coloca entrevistas atuais, dentro dessas entrevistas que ele cobra aqui, o posicionamento dele em relação LGBTQI+, que ele fala, não, eu não levanto bandeira nenhuma porque eu sou a bandeira. Tá? Está muito ligado a essa questão identitária. Né? Eu vejo assim que a androginia dos anos 70 não estava em questão a discussão da identidade, mas do fluxo, do devir, do prazer erótico. Tá? Para além das classificações homem, mulher, para além das questões das identidades e para além das questões de gênero. Tá? Ou seja, entre homem e mulher, ou homens e mulheres, pode rolar qualquer coisa. Tá?
é o fluxo do desejo, do devir, vamos colocar assim, tá? Quer dizer, é claro, é uma consequência, na minha opinião, desculpa filosofar um pouquinho mais essa questão, mas é uma questão, uma decorrência natural do que seria a revolução sexual. Claro que foi freada pela indústria de consumo, pela sociedade de consumo. Porque se a pílula anticoncepcional descobriu que com a pílula anticoncepcional, finalmente as pessoas descobrem que existe o sexo como prazer e não como reprodução, então, ao você trabalhar com essa libido, o sexo como prazer, ele transcende as identidades e transcende os gêneros. Tá? A questão da identidade do gênero, das duas, uma, ou se transforma em ferramenta de sociedade de consumo e indústria pornográfica, ou se transforma em polícia moral. Das duas, uma. E o Ney Matogrosso recusou as duas. Ele partiu para essa atitude andrógena, tá? Não homossexual. É claro que aí vem, né, o pessoal, por isso que não importunou muitos militares, porque confirma o estereótipo da bicha louca, gay, da pessoa afeminada, né? E Renato Aragão lá, o Didi, né, fazendo paródias, né, do Ney Matogrosso nos Trapalhões, só apenas reforçava esse tipo de coisa que garantia a segurança. Era uma figura transgressora, mas politicamente ainda as pessoas não entendiam a consequência política disso. E muito menos militares. Tá? Assim, a gente tem que falar, claro, o sucesso aqui que foi de mídia foi um sucesso, foi um cataclisma, na verdade, um cataclisma, a aparição dos Secos e Molhados. O sucesso, tá? As turnês pelo país inteiro. Imagina vocês em plena ditadura militar, em plena época de repressão moral, repressão política, uma banda como essa tendo um sucesso absurdo pela gravadora Continental. Tá? E você sabe as circunstâncias da capa daquele disco, né? Em que eles estão com a cabeça levadas, né? Colocadas. É muito antropofágico. Daí essa conexão direta que eu acho dos Secos e Molhados com a antropofagia. Tá? É muito antropofágico. Essa coisa de que, na verdade, a cultura basicamente é deglutição. Você pega as referências internas ou externas, estrangeiras, e você as declute, regurgita ou faz a digestão, mistura as coisas. E dá uma coisa parecida como essa aqui, eles próprios sendo oferecidos à devoração. Tá? Você pode ver que eles sentaram em cima de tijolo. Na verdade, essa foto foi assim, foi assim cansativa, porque eles ficavam sentados em cima de tijolos por horas, tijolos por debaixo ali da mesa. Eles sentiam frio do pescoço para baixo e calor na cabeça devido às luzes do estúdio. Foi assim excruciante a sessão de foto. Para resultar numa foto que aproveitasse para fazer a capa do disco. Tá? Foi assim. Então eu vejo pela capa essa coisa da Tropicália que está presente dele. Não é à toa que ele e a Rita Lee juntos, né, acabaram, tanto o Roberto de Carvalho, né, o grande amor da Rita Lee, que era parte da banda do Ney Matogrosso, como também muitas músicas da Rita Lee ele vai interpretar, como Bandido, por exemplo. E eu chamo a atenção desse disco, do Secos e Molhados, a música Rosa de Hiroshima. É uma música lindíssima, tá? Era um poema, na verdade, do Vinícius de Moraes, um poema até então desconhecido, tá? Que foi musicado, se transformou numa obra-prima musicada. O próprio Vinícius de Moraes acabou indo cumprimentar e agradecer a musicalização desse poema, que estava esquecido até pelo próprio Vinícius de Moraes, Rosa de Hiroshima, tá? Por ter dado o formato de canção
a essa música. Então, o destaque é Rosa de Hiroshima. E a questão é a separação, né? Tanto sucesso, né, que eles tiveram, tanto sucesso estrondoso, assim, cataclísmico. Foi um terremoto comportamental, musical, o que você pensar, pelo menos que eu me lembro da época. Assim, foi que figura é aquela requebrando na televisão? Aquela figura magra, insinuante, o que é aquilo? Que máscaras são essas? Tá? Que maquiagem é essa? Mas eles acabaram se separando. Tá? Justamente por causa do quê? Questão de dinheiro, lucro. Eles ganharam muito dinheiro por essas turnês, pelo sucesso e pela vendagem dos discos. O Ney Matogrosso ele revelou que tudo começou com a troca de empresário. Tá? Numa das turnês, ele esperava vir o empresário, aí veio um outro, indicado pelo João Ricardo. Aliás, era parente do João Ricardo, que ia ser o novo empresário dos Secos e Molhados. O problema é que o Ney Matogrosso descobriu que, inicialmente, o dinheiro era dividido igualmente entre os integrantes. Mas ele começou a perceber que os ganhos maiores eram dos compositores das músicas. Tá? Aí o romantismo acabou. O Ney Matogrosso pediu para ser remunerado por shows, para continuar no Secos e Molhados. Olha, eu continuo se você... tudo bem, eu posso ser remunerado por shows. Tá? O que o grupo não aceitou, a dupla não aceitou. E ele acabou se retirando, para surpresa deles. Ele acreditava que não, Ney Matogrosso vai continuar conosco. Ele não é louco de nos largar no auge, no sucesso, e foi o que ele fez. Ainda mais que ele tinha engatilhado, Ney Matogrosso, um contato com aquele artista argentino Astor Piazzolla, né, para uma gravação na Itália. Tá? Ney Matogrosso sabia que ele era o show, ele era o cara dos Secos e Molhados. Né? Astor Piazzolla o convida para gravar algumas músicas com ele lá na Itália, ele interpretar algumas músicas, Astor Piazzolla no acordeon, tal. E a partir daí, retornando, ele lança o disco Água do Céu. Água do Céu é uma loucura. Em 1974, ele lança o álbum, se não me engano, pela Continental também. Tá? Temos aqui o disco, a capa do disco? Temos. Esse aqui que é um desbunde. Água do Céu. Água do Céu, Pássaro. Tá? Também é conhecido como Homem de Neandertal, por causa da referência à faixa que abre o disco, é a faixa de abertura, Homem de Neandertal. Tá? Da autoria do Luiz Carlos Sá. O disco vinha numa capa de papelão cru, já para começar. E o Ney Matogrosso pintado, vestido, todo maquiado, vestido de pelo de macaco, chifre, pulseira, dentes de boi, e com uma sonoridade vanguardista. E as músicas, como um bom álbum conceitual, as músicas eram interligadas por sons da floresta. Macaco, ventania, água corrente, pássaros, coisas desse tipo. A ideia de fluidez é o que passava no álbum, a ideia de fluidez. Isso, para mim, está na base da questão da androginia, a questão da fluidez. Tá? Fluidez das libidos, fluidez das energias. Tá? A própria gravadora acabou considerando extravagante demais, devido à vendagem inexpressiva. Ninguém entendeu nada. Mas desse álbum tem a música América do Sul, tá? Destacada, né, no repertório, né, a música América do Sul, e o mambo Koubanacan,
que entra no repertório dos shows do Ney Matogrosso, mais para frente. E como sabe, essa coisa do hibridismo, além de tudo, tinha um fado da Amália Rodrigues. E canções ainda do Milton Nascimento, como Bodas, e assim por diante. E também estavam lá nesse disco as duas músicas que ele gravou na Itália com o Astor Piazzolla. As músicas eram As Ilhas e 1964. Tá? É claro, foi um desbunde esse disco, foi um fracasso de vendas. Ele acreditava que pelo seu sucesso dos Secos e Molhados, ele poderia, né, bancar uma experiência tão vanguardista quanto essa, mas não deu certo. Foram vendas inexpressivas, bem diferente do Bandido. Aí sim. Foi aí que o Ney Matogrosso ele juntou a sua experiência como iluminador, cenógrafo, a experiência de teatro, com o lançamento do álbum. A gente pode considerar Bandido uma experiência multimídia. Bandido Corazón, tá, que foi composta pela Rita Lee. E o grande sucesso na voz do Ney Matogrosso. Tá? E aí você tem, por exemplo, aí vem essa coisa que vai marcar a carreira dele. Essa coisa para não morrer de tristeza do João Silva, e ainda tem e Caboclinho, né? João Silva e Caboclinho, para não morrer de tristeza. Trepa no Coqueiro, do Ari Kenner, Gaivota, do Gilberto Gil. E ainda tem Chico Buarque, Augusto Boal. É uma miscelânea, vamos dizer assim, um hibridismo musical assim fantástico. Tá? E o que une todos eles, apesar das diferenças de estilo, as diferenças musicais, é a sua interpretação. Tá? A questão aqui da ambiguidade que ele coloca é o seguinte: ele pega o cancioneiro nacional, essa coisa bem antropofágica. O cancioneiro nacional é muito passional. A questão do amor, da paixão, o momento do encontro, me diz que eu sou seu tipo, tá, sabe, essa coisa quando você me vê, sua boca começa a gritar, sabe, essa coisa assim, bem passional. Mas ele dá a interpretação da passional no sentido hétero, mas a interpretação que ele dá é andrógina, totalmente andrógina, sem essa questão de uma identidade de gênero. Qual o gênero da pessoa que está cantando a letra dessa música? Que cena podemos imaginar ao ouvir a letra, essa música sendo cantada? Tá? Ney Matogrosso não é exatamente um gay. Nem ele quer se estereotipar como gay, uma bicha louca. Ele é andrógeno. Olhares desafiadores, muitas vezes com atitude máscula, mas uma dança sensual. Esguia, curvilínea, cheia de sensualidade. Então, claro, diante disso, você fica, o que é isso? Era essa atitude, era isso. Pelo menos que eu me lembro ali dos anos 70, ao ver o Ney Matogrosso, o que é isso? Tá? Então, é claro, as pessoas corriam para o estereótipo mais próximo para tentar enquadrar esse OVNI, que era o Ney Matogrosso. Tá? E é claro que depois foi um sucesso Bandido, porque essa coisa multimídia dele, de um disco lançado ao mesmo tempo numa turnê, tá? Que era pensado como uma peça teatral, vai levar ao Pecado. Segundo álbum, aí ele vai começar a encarrilhar, né, a colecionar sucessos. De 1977, de novo, Metamorfose Ambulante, praticamente uma continuação do Bandido. Tá? Muitas músicas já estavam no show ao vivo de Bandido, como Metamorfose Ambulante, do Raul Seixas. Tá?
Com a Boca no Mundo, da Rita Lee, outra música da Rita Lee, além de Bossa Nova, Desafinado, do Tom Jobim, Tango, por exemplo, Renato Marrom, do Fausto Nilo. Você tem, assim, o que levou aqui a um especial na Rede Bandeirantes, para promover esse disco. Um especial gravado na Rede Bandeirantes. Tá? E você depois vai ter Feitiço, aí vai ser uma sequência de sucessos, né? Feitiço, tá? Feitiço, e depois você vai ter, isso já em 79, né? Feitiço. E depois, é claro, entra nos anos 80, 79, 80, temos aqui Seu Tipo. Ney Mato Grosso tira pela primeira vez a maquiagem e a fantasia com as quais ele sempre se apresentava. Ele começa a se apresentar de cara limpa. São essas novas épocas, e com Seu Tipo, tá? Tá aí a parceria com Eduardo Dussek, até então desconhecido, e canções novamente, Fátima Guedes, Dormedonha, Joyce, Ardente, e essa coisa assim completamente híbrida musicalmente, tá? Encantado, versão do Caetano Veloso, para Natalie Boy, né? Enfim, além de coisas do Nat King Cole, tá? Destino de Aventureiro de 84 e Bugre de 86. Esse Bugre que vocês estão vendo aí, o terceiro álbum, aí à direita, ele está mais roqueiro. O rock brasileiro estava se expandindo, tinha se expandido no mercado fonográfico, então ele apresenta nesse álbum pela primeira vez uma sonoridade mais pop, com alta dose eletrônica, sintetizadora, tá? Onde ele já começa a mostrar seu lado compositor, ele começa a fazer composições, e ele assina músicas com Leone, por exemplo, e com a dupla do Paulo Ricardo e Luiz Schiavon, tá? Que era do RPM. Tá? E no repertório, claro, regravação do Balada do Louco dos Mutantes, como sempre, a relação dele com os Mutantes. Tá? Como sempre, essa relação marcante. Tá? Reforçando a minha tese dessa conexão, para mim, íntima entre o Ney Matogrosso e a Tropicália. Tá? Íntima, essa conexão entre os dois. Então, olha, o que a gente pode falar aqui? Eu discordo totalmente da leitura desse Homem com H, desse filme, tá? Que eu apresentei no começo, a coisa do presente extenso, tá? Discordo totalmente. Então, é aquela coisa, é um cara que veio da natureza, livre como os animais. Então, os estereótipos que começam. Como não consegue enquadrá-lo dentro da questão do LGBTQI+, ele é inclassificável. Não dá. Ele, aliás, é muito crítico em relação a isso. Tá? Essa questão de identidade, identificação de gêneros. Tá? Ele é um outro cara de uma outra época. É a questão da androginia dos anos 70. É a androginia, que era uma outra discussão, uma outra questão. Tá? O que vemos hoje são criações de polícias morais, novas polícias morais. Quer dizer, a gente sabe, né? LGBTQI+, tá? Essa coisa vem desse neoliberalismo progressista, sabe? Dessa coisa do wokeísmo. A gente sabe que a questão é criar novas polícias morais, novos moralismos, novas moralizações, que sempre advém da questão de fixação de identidades e gêneros. Tá? Como era no passado, sim, a questão do patriarcado, a questão da rigidez dos papéis de homem e mulher, sempre a questão de identidade de gênero, sempre. Essa estabilização, esse congelamento. Tá? Quer dizer, o que eu acho, assim, para sintetizar, eu acho incrível, né? Para ver como desde a própria Revolução Sexual mostrou isso.
Sexo não é reprodução, sexo também é prazer, ou pode ser principalmente prazer, de repente dependendo do avanço da sociedade. Tá? Mas não, aí cai novamente na questão da busca de identidades e gênero. Temos que fixar o desejo e a libido numa identidade, num gênero. Aí tem essa coisa do LGBTQI+, as diversas bandeiras, vai de já nem sei mais quantas coisas existem mais de A a Z. Tá? E nem Mato Grosso era totalmente contra isso, e até hoje ele demonstra esse mal-estar, vamos dizer assim, com argumento em Gov, né? Mas esse deslocamento em relação a esse tipo de bandeiras atuais, ele é completamente deslocado, ele não se situa, ele é inclassificável dentro dessas bandeiras atuais. Tá? Então, fiquem aqui com o Ney Matogrosso, terminamos aqui a nossa interpretação aqui do Ney Matogrosso. Então, Ney Matogrosso é mais outro OVNI da MPB. Como o Belchior, que já tratamos aqui, a Rita Lee, que tratamos a semana passada. A Rita Lee foi a classificação mais bem sucedida. É que o Ney Matogrosso continuou sendo um OVNI, mas ele transitou aí por esse mundo do teatro. Ele foi mais teatral. E o seu repertório, sendo muito amplo, versátil, evitou cair nessas malhas, né, da estereotipagem, da embalagem rápida, fácil. Né? Então tá aqui, fiquemos então com o Ney Matogrosso. Está aqui 80 anos, se não me engano. 80 anos ele completou, e olha, com um físico invejável, meu. 80 anos, será que eu chegar com 80 anos assim desse jeito? É só não andar mais de bicicleta, tá? Não cair, não se arrebentar mais de novo.